Olá, tudo bem com você? O meu nome é Vanderlei Coelho, seja bem-vindo à nossa nova série de vídeos sobre os pilares da comunicação com excelência. No vídeo anterior, nós falamos sobre a importância de dominar o assunto. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importância de ter convicção daquilo que você vai falar. Assista o vídeo até o final, que nós vamos dar dicas preciosas, assim como nós demos dicas preciosas no vídeo anterior. Esse vídeo ele é mais filosófico, nós vamos trazer importantes reflexões. E as reflexões normalmente são acompanhadas de perguntas. E a pergunta que eu trago hoje é: o que é mais importante? Dominar o assunto ou ter convicção daquilo que você vai falar? Se eu não tiver convicção daquilo que eu vou falar, certamente eu não vou conseguir convencer as pessoas. Imagine, por exemplo, um ateu. Um ateu ele jamais poderá convencer uma pessoa de que Deus existe porque ele não tem convicção, ele não acredita que Deus existe. Então, para que você tenha convicção naquilo que você vai falar, é importante que você acredite. A convicção ajuda a convencer, mas você precisa primeiro convencer a si mesmo. Além disso, é muito importante que você seja verdadeiro. Imagine, dizer que seu produto é excelente, ele precisa ser excelente, ele precisa ser muito bom. Porque se você disser que seu produto é o melhor e ele não for, você não está sendo verdadeiro. Se aquilo que você fala não é verdadeiro, isso se transforma numa falácia. Falácias são raciocínios falsos ou errados, ainda que aparentem ser verdadeiros. As falácias podem ser involuntárias ou proposital. Como eu disse, esse vídeo terá um cunho mais filosófico. Então vou trazer aqui uma técnica que Sócrates utilizava. Era conhecido como maiêutica socrática. Acredita-se que a mãe de Sócrates era uma parteira, então a maiêutica significa dar a luz ao conhecimento. A técnica que Sócrates utilizava era trazer um enunciado revertida de verdade, por exemplo, e incitar os seus discípulos para que duvidasse daquilo que ele estava dizendo, desde que fosse embasado também numa contraprova. Vou dar um exemplo aqui para você. Nós utilizamos apenas 10% da capacidade de nosso cérebro. Você acredita nisso? Muitas pessoas acreditam nisso. Ocorre que isso não é uma verdade científica. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é Pedro Calabres, um neurocientista. Quando eu falei no vídeo anterior sobre a importância de dominar o assunto, claro que eu não tenho um domínio sobre neurociência. Então o que você pode fazer nesse sentido? Invocar alguém que tenha conhecimento, invocar alguém que tenha propriedade naquilo que você vai falar. Então eu trago aqui uma pesquisa científica, um pensamento de Pedro Calabres. Ele afirma que nós não utilizamos apenas 10% da capacidade de nosso cérebro. Isso se tornou uma verdade, a maioria das pessoas acredita nisso, mas isso não é uma verdade científica. Então ele traz uma pesquisa bem interessante, traz os seus argumentos e ele prova, né, que nós não utilizamos apenas 10% do nosso cérebro. Então quando você vai falar um determinado assunto e que esse assunto não é uma verdade, isso se torna uma falácia. Claro que essa falácia ela é involuntária. Ninguém vai sair falando por aí que nós utilizamos apenas 10% do nosso cérebro com o intuito de enganar as pessoas. Então isso foi uma verdade que foi criada e isso se propagou ao longo do tempo e as pessoas verdadeiramente acreditam que nós utilizamos apenas 10% de nosso cérebro, sendo que isso não é uma verdade científica. Mas existe também as falácias que são propositais. Um exemplo disso é um sujeito chamado Joseph Goebbels. Ele era o braço direito do Hitler na propaganda nazista. Ele tinha uma frase que dizia o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Eu acredito que uma mentira dita 1000 vezes, 100.000 vezes, 10.000 vezes, ainda assim é uma mentira. Quando você coloca isso numa situação em que você tem convicção daquilo que você está falando,
as pessoas acabam acreditando. Então essa mentira acaba sendo revertida de verdade. Mas ainda assim, uma mentira dita muitas vezes, ela continua sendo uma mentira. Por isso que é importante que, ao ter convicção daquilo que você vai falar, que você tenha a certeza de que isso é uma verdade, porque senão torna-se uma falácia. E você pode estar propagando essa falácia de forma involuntária, de forma inocente, ou até de uma forma propositada, com o intuito de enganar as pessoas. Então tenha muito cuidado sobre isso. Mas eu vou dar um exemplo da importância de ter convicção daquilo que você vai falar. Imagine a cena. Um advogado que vai defender o seu cliente. Vamos supor então que esse advogado seja um excelente advogado tributarista, mas que ele não tenha convicção da inocência do seu cliente. Mesmo que ele domine o assunto, mesmo que ele seja um expert, né, ele pode até conseguir ter êxito aí. Mas se ele tiver convicção da inocência do seu cliente, as chances que ele tem de vencer o caso são muito grandes. A convicção ela ajuda com certeza a convencer as pessoas. Mas como eu disse, você precisa convencer primeiro a si mesmo para que depois você consiga convencer as outras pessoas. E agora vem o dilema. O que é mais importante? Dominar o assunto ou ter convicção daquilo que você vai falar? Na minha modesta opinião, eu acredito que os dois, dominar o assunto e ter convicção, vai ajudar aí muito a você convencer as pessoas. Então junte aí, dominar o assunto, ter paixão por aquilo que você vai falar, ter convicção e aquilo que você vai falar seja verdade, que você seja verdadeiro, que você seja autêntico naquilo que você vai falar. Se você unir esses 4 elementos, as chances que você tem de convencer as pessoas são enormes. Eu te agradeço muito por você ter nos assistido até aqui. A nossa série de vídeos sobre os pilares da comunicação com excelência continua. O nosso próximo vídeo será sobre objetividade. Você precisa ter objetividade naquilo que você vai falar. Eu peço para que você curta aqui o nosso vídeo, compartilhe, comente. Isso não vai custar nada para você e vai nos ajudar muito. Então, muito obrigado por você ter nos assistido até aqui. Gratidão!